Queria agradecer a todos que ajudaram a organizar, elaborar essa reunião. Vou começar então a reunião da retina do HC, chamar o Iago Bastos, R3, para apresentar o caso clínico da semana. Boa noite a todos. Meu nome é Iago Bastos. Eu vou apresentar o caso clínico da semana de hoje. Queria agradecer ao professor Mauro, que me ajudou na elaboração do caso, e ao Dr. Daniel Omote, que me ajudou na documentação. O caso é referente a uma paciente do sexo feminino, de 21 anos, negra, que não tinha queixas oftalmológicas e foi encaminhada para avaliação devido ao uso de hidroxicloroquina no nosso ambulatório. De antecedentes pessoais, ela tinha tireoidite de Hashimoto, lúpus juvenil, em uso de hidroxicloroquina 4,8 mg por quilo e prednisona 40 mg por dia. Ela tinha também história de uma internação há 1 mês devido à reativação do lúpus, e essa reativação foi comprovada devido à bicitopenia, anemia e linfopenia, essa anemia de caráter autoimune por IgG, um aumento de anti-DNA e queda do complemento. Além disso, ela estava fazendo uma investigação de uma neoplasia hematológica por conta de sintomas B, perda ponderal, febre vespertina e linfonodomegalia generalizada, e uma suspeita de infecção de foco abdominal. De outros antecedentes pessoais, ela tinha deficiência de IgA, com infecções recorrentes, principalmente pulmonares, febre reumática, rinoconjuntivite alérgica, linfoma de Hodgkin em remissão após ela ter feito quimioterapia. No exame físico, ela tinha acuidade visual com correção de 20/20 em ambos os olhos, com essa refração que eu estou expondo aqui para vocês. A conjuntiva era calma, a córnea não tinha alterações, não tinha reação de câmara, o cristalino era transparente, a câmara anterior era formada. A pressão intraocular era de 15 milímetros de mercúrio em ambos os olhos e a pressão arterial era de 113 por 66 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca de 104 batimentos por minuto. Ao exame, este era o fundo de olho da nossa paciente. Posso prosseguir, professor? Pode sim. Tá bem. Esse era o fundo de olho da nossa paciente, apresentando essas lesões esbranquiçadas, a autofluorescência, que nós não percebemos uma alteração muito característica. Aqui um vídeo da angiofluorescenografia do olho direito das fases iniciais. Ainda do olho direito, eu mostro para vocês a angiofluorescenografia numa fase mais tardia. No olho esquerdo, a gente não tem aquele vídeo, mas nós temos uma fase inicial e uma fase mais tardia da angiofluorescenografia. Aqui um vídeo mostrando os cortes do OCT da região macular da paciente. Um OCT com maiores detalhes do olho direito. Do olho esquerdo também, os cortes da região macular. E o corte da região foveal com maior detalhe. Além disso, eu trago para vocês o OCTA, que teve alguns problemas de captura de imagem, mas não apresentava uma alteração muito significativa. E os exames laboratoriais da nossa paciente, ela apresentava uma anemia de 7,2 de hemoglobina, um padrão hemolítico, um PCR de 131,9, na nossa referência isso é bem elevado, e o VHS maior do que 120, que é o máximo que o exame consegue detectar. Apresentava leucócitos de 5.080 com desvio, plaquetas normais, ela apresentava, a princípio, só a bicitopenia, um FAN com padrão nuclear pontilhado fino, 1/160, anti-DNA positivo, anti-Rho positivo, hipocomplementemia,
A amilase lipase, a amilase estava elevada, a lipase estava dentro dos valores de referência, fosfatase alcalina e gama-GT elevadas, com atenção especial para gama-GT, TGO aumentado, TGP dentro da normalidade, ureia e creatinina normais. As culturas foram realizadas e exames sorológicos também não mostraram nada digno de nota. Bom, o resumo do caso, então, nós temos uma mulher de 21 anos, negra, que tinha essa queixa de que a visão dela estava um pouco pior, por isso tinha sido encaminhada para o nosso ambulatório para investigar o uso de hidroxicloroquina. Essas alterações no fundo de olho dela, da angiofluoresceinografia, da autofluorescência e os OCTs da região foveal. Iago, acho que podia mostrar o primeiro slide, que tem o quadro clínico, os antecedentes clínicos, para o pessoal dar uma olhada novamente. Perfeito, professor. Aqui. Então, que foi encaminhado para para dar uma olhada, ver se tem algum sinal de toxicidade para hidroxicloroquina. Tinha essas doenças autoimunes, Hashimoto e lúpus juvenil, tinha o antecedente do linfoma de Hodgkin, deficiência de GA, a suspeita de uma infecção falco-abdominal, e estava sendo interrogado, investigado para neoplasia hematológica. Se você puder deixar, então, na foto colorida. Deixa sim, professor. E aí eu queria perguntar, na verdade, antes dos assistentes, se alguém poderia descrever, assim, se colocaria esse quadro fundoscópico em alguma síndrome, algum quadro mais típico. Enfim, quando vocês veem esse quadro bilateral com esses exudatos algodonosos, essas manchas algodonosas, alguém pensa em alguma coisa em termos de descrição do quadro fundoscópico? Sem voluntários, eu pergunto para a Cleide. Pô, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu acho que deu para pegar, né? Eu diria assim, para começar respondendo a sua pergunta, vamos dizer, sindromicamente, ela tem múltiplos exudatos algodonosos, uma outra hemorragia, a gente poderia chamar isso de um Purcher-like, né? Like porque não está relacionado com trauma. Então, o que desencadeia um quadro como esse são microcoagulações, né? Alguma coisa que ativou a cascata da coagulação, e então ela faz microtromboses na circulação, capilar. E, bom, ela tem um monte de doenças sistêmicas, mas ela deve ter tido alguma agudização para exibir um fenômeno como esse. Se não tem nenhuma agudização, assim, eu já vi quadros como esse num lúpus que está na fase ativa, mas geralmente o paciente tem queixa. O que me chama atenção é o fato dela não ter que... eu não peguei essa parte, mas acho que ela veio sem queixa, só para fazer exame de cloroquina. Isso, ela veio para fazer exame de cloroquina, tinha um pouco de queixa, mas principalmente por conta de refração, professora, mas de resto ela não queixava, não. E com correção ela chegava a 20/20. É porque a mácula tá poupada, mas eu acho que ela precisa de uma investigação clínica agora para ver. Ela deve estar num quadro ativo, provavelmente do lúpus. Que mais que ela tem, além de lúpus? Ela tem uma amilase aumentada Não no sei se ela está exame fazendo uma laboratorial. pancreatite, alguma coisa assim. Tem o quadro de linfoma de Hodgkin em remissão com quimioterapia. Aham. Alguma coisa não está em remissão, ou ela está em atividade do lúpus, ou ela fez uma pancreatite, que é uma outra... As causas assim, mais comuns clínicas que levam ao quadro de Purcher-like são pancreatite aguda, a outra coisa que você tinha citado... insuficiência renal, mas ela não tem, e o próprio lúpus pode dar se ela estiver em atividade, né? Então, acho que a investigação aí tem que ser da clínica para ver o que
ela tem provas inflamatórias altíssimas, acho que isso configura já o quadro ativo do lúpus, né? Sim, sim. Isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Enfim, algumas só outras coisas que tinham me vindo à mente quando eu vi a primeira vez o quadro. Ah, pelo fato dela ser jovem, gravidez, então pré-eclâmpsia, aumentos agudos de hipertensão arterial sistêmica podem levar a esse quadro de Purty-like com essas manchas exudados algodonosos. Usuário de droga injetável com talco pode levar a um quadro parecido. Acho que dentro das patologias que ela traz, o linfoma geralmente não dá esses exudatos algodonosos, são quadros mais de vasculite, então ficaria um pouquinho de lado. Tem um dado interessante que é o PPD negativo dela, ela é afrodescendente, jovem, mulher, então enfim, acho que levanta-se a possibilidade de ser sarcoidose, mas é um quadro também diferente, mais de vasculite, não tanto essas microoclusões que caracterizam esse quadro que está sendo apresentado. Então, no fundo, acabaria ficando mesmo entre o lúpus, uma possível pancreatite, ou, enfim, acho que perguntaria se ela usa usuária de drogas endovenosas, e realmente discutiria o caso com a clínica para saber dessas doenças sistêmicas, qual aparentemente é a mais predominante no momento. Alguém teria alguma outra coisa, alguma outra observação, comentário? É uma pena que o ACTA não mostrou nenhuma alteração. Teve uma dificuldade na produção dos slabs, na realização do exame, você comentou, né, Iago? Isso, professora, teve um pouco de dificuldade na captação, aí ficou com alguns artefatos. Inclusive, tinham vários exames feitos, mas a gente ficou um tempo também com o Cirrus fazendo uma captação um pouco ruim, mas a gente não conseguiu refazer. Uhum. Como ela tem um quadro que é essencialmente de exudato algodonoso, esperaria que no plexo superficial tivesse algumas áreas de exclusão, não no profundo, né? Porque no profundo é mais relacionado com o PAN, que ela não tem, mas esperava que tivesse aparecido alguma coisa no plexo superficial, ou pelo menos no anface, né? Agora, o ACT também mostra bem que ela não tem, a gente dá uma olhada com cuidado e tal, não tem nenhuma localização, quadro sugestivo de PAN, no fundo só tem os exudatos algodonosos mesmo. Isso. Que é relacionado mesmo, então, a alguma coisa que deflagrou aí a cascata da coagulação e alguma coisa de origem inflamatória, né? No caso, provavelmente autoimune, lúpus aí. Sim. A gente tem aqui na lista de participantes alguém do setor de veites do HC. Será que teria algum comentário? Se não, acho que a Iago podia partir para a revisão. Perfeito, professor. Bom, como vocês comentaram, o nosso diagnóstico ficou de uma retinopatia Pöttcher-like. E a revisão de literatura, a gente tem que levar em consideração essa classificação da retinopatia de Pöttcher e da retinopatia Pöttcher-like. A retinopatia de Pöttcher vai estar muito mais associada a traumas oculares. E aqui tem a traumas não oculares, desculpa. E aqui tem vários exemplos. Um dos principais é a compressão torácica por conta de um aumento do retorno venoso intraocular. E o Pöttcher-like vai ser relacionado com entidades clínicas graves, e aqui nós temos vários exemplos, inclusive muitos deles foram citados agora na discussão. O principal é a pancreatite aguda, mas nós temos a pré-eclâmpsia, temos a síndrome HELP, temos o linfoma de Hodgkin e temos também as doenças do tecido conjuntivo, como o lúpus eritematoso sistêmico, que era o caso da nossa paciente no momento em atividade do lúpus. Essas patologias são colocadas no mesmo grupo por compartilharem
a fisiopatologia, a clínica e o tratamento. Em relação à clínica, elas podem ter um início do quadro coincidindo com o evento desencadeante ou levar de até 24 a 48 horas. Isso é muito mais marcado nos casos de trauma, porque a gente consegue determinar bem o momento em que começou. Elas mais comumente são bilaterais, em 60% dos casos. E quando são associadas a doenças sistêmicas, é mais comum ainda essa bilateralidade. A piora da acuidade visual com perda de campo, que preserva a periferia, é característico nesses pacientes, porque as lesões são muito mais localizadas no polo posterior. Em ordem de acometimento das lesões, é mais comum que nós encontremos manchas algodonosas, em 93% dos casos, hemorragias retinianas, em 65% dos casos, mas são em pequena quantidade, e os Pöttcher-Fleckens, que são áreas poligonais com aspecto esbranquiçado e com retinação, separando ela das arteríolas. Aqui nós temos um exemplo de Pöttcher-Flecken, e nós conseguimos ver que perto da arteríola nós temos uma região de retina saudável. O diagnóstico mais recente proposto, os critérios são a presença do Pöttcher-Flecken, hemorragias retinianas em pequeno ou moderado número, manchas algodonosas confinadas ao polo posterior, a presença de uma etiologia bem definida e exames complementares compatíveis. A presença de 3 desses cinco critérios podem fazer o diagnóstico da retinopatia de Pöttcher. No OCT, nas fases mais agudas, o que nós vamos encontrar são as manchas algodonosas, que era o exemplo da nossa paciente, e como os professores citaram, a gente pode encontrar o PAN, que não foi encontrado na nossa paciente. Os principais diferenciais são oclusões de ramos arteriais e o comótio. Inclusive, a gente tem sempre que levar em consideração a oclusão de ramo e o Pöttcher como diagnósticos quando a gente vê uma retina que tem aquele aspecto de mácula em cereja. A fisiopatologia vai ser, como a professora Cleide comentou, uma microembolização da vasculatura retiniana que vai resultar em oclusão arteriolar pré-capilar e infarto da camada de fibras nervosas retinianas, levando a manchas algodonosas. Aqui eu trago um esquema para vocês de como funciona a vascularização retiniana. Então, a partir do disco óptico vai sair a arteríola primária, dela vai sair a arteríola secundária, por fim, a arteríola pré-capilar e os capilares. Aquela região de retina saudável que aparece é muito dependente do tamanho do êmbolo. Por quê? Se esse êmbolo for um êmbolo grande e ocluir ou a arteríola primária ou a arteríola secundária, nós vamos ter uma oclusão de ramo arterial. Se esse êmbolo for um pouco maior e fizer uma oclusão pré-capilar, nós vamos ter a apresentação típica do Pöttcher-Flecken. E essa região de ausência de capilares vai representar aquela região da retina saudável entre a lesão do Pöttcher-Flecken e a arteríola. Se for um êmbolo um pouco menor, vai ter uma oclusão capilar, levando à formação das manchas algodonosas. Diversos materiais podem fazer esses êmbolos. E o sistema complemento é muito importante, porque ele favorece que haja extravasamento de leucócitos nessas situações. O tratamento pode ser feito com altas doses de corticóide, pensando em uma estabilização da membrana neuronal e da microvasculatura, e inibição da via do complemento e da agregação de granulócitos. Em geral, o que é feito é a observação e tratamento da doença de base, e outros tratamentos podem ser a papaverina, que tem a função de fazer uma vasodilatação, a presença de câmara hiperbárica, que também vai ter essa mesma ideia, e a recuperação visual vai ser variável, pode ter resolução das lesões em 40% dos casos, pode ter uma atrofia óptica em 64%, naquelas regiões que estiverem mais afetadas, mosqueamento do EPR em 23% dos casos e afilamento retiniano em até 14% dos casos. Essas são as referências que foram utilizadas. Eu agradeço a atenção de todos e aqui tem o link para seguirem o nosso Instagram e assistirem às aulas que ficam gravadas no nosso YouTube. Obrigado. Obrigado, Iago. Alguém tem algum comentário?
Acho que uma coisa importante, muitas vezes, especialmente no Hospital das Clínicas, o que acontece é, como aconteceu com essa paciente, ela vem encaminhada de uma clínica, ela já estava internada no hospital. Mas acho que uma mensagem importante é que, enfim, fora do HC e tal, às vezes os pacientes vão vir direto para o oftalmologista, com alguma queixa ocular e tal. A gente vê num quadro assim, Purge-like, tem que suspeitar de uma doença sistêmica e, como a gente viu, muitas vezes são doenças mais graves, assim, no fundo, é uma indicação de se procurar uma avaliação clínica com urgência, uma paciente que, se visse no consultório, acabaria internando, tentando interná-la para fazer uma investigação clínica minuciosa. Cleides, teria mais alguma coisa a acrescentar? Não, não, acho que é isso mesmo. Muito bonito o caso. Muito obrigado. Eu queria então chamar o Bernardo Kestelman, fellow, para apresentar a imagem da semana. Vou compartilhar aqui, professor. Tá dando para ver direitinho? Sim? Perfeito. Então, boa noite a todos. Eu sou Bernardo Kestelman, eu sou preceptor da oftalmologia desse ano, sou fellow da retina cirúrgica também e responsável pela apresentação da imagem da semana da reunião de hoje. Então, queria agradecer inicialmente ao Iago, que apresentou o caso anterior, e ao professor Mário pelo auxílio na elaboração e na ideia para essa imagem da semana. Então, inicialmente, coloco essa retinografia de olho direito e olho esquerdo, com esses achados. Não sei se o professor quer que eu comente. Você podia comentar, porque a imagem, na verdade, não está exatamente tão nítida. Acho que você podia descrever. Então, os achados são principalmente essas alterações maculares hiperpigmentadas, essas manchas hiperpigmentadas bilaterais, e a gente consegue perceber, não sei se é tão nítido no olho direito, mas no olho esquerdo é um pouquinho mais, que também tem uma região de um descolamento de retina seroso associado, aqui na região foveal, e perto da região macular, ali, quase toda. Aqui é o head free dessa paciente, essa mesma paciente, mostrando essas mesmas alterações agora, e mostrando que essas alterações seriam a nível mais profundo, nível de retina externa e EPR. Aqui é o OCT dessa paciente, que mostra novamente essas lesões localizadas ao nível de EPR e um líquido subretiniano, também subfoveal aí nos dois olhos. Aqui a autofluorescência, mostrando que essas lesões elas são principalmente hipoautofluorescentes, mas também tem algumas regiões de hiperautofluorescência, e a autofluorescenografia e a angiofluorescenografia, mostrando algumas regiões de bloqueio, essas regiões mais hipofluorescentes. E aqui é um resumo do quadro. E aí tem um resuminho do quadro clínico também. Não sei se a doutora Cleide ou o professor Mário querem comentar antes de eu falar os achados clínicos. Bom, a paciente tem um descolamento seroso, então, com essas lesões hiperrefletivas que são hiperalto e algumas que bloqueiam. Bom, se eu não considerar esse descolamento seroso, tem dentro do quadro vamos dizer, da distrofia padrão, tem aquele quadro que é o reticular, mas tem um aspecto semelhante, mas não costuma cursar com descolamento seroso. Causas que dão descolamentos serosos bilaterais são alguns tumores, mas também não seria um quadro assim tão simétrico. E, enfim, é uma área que foi lavada, né, por um descolamento crônico, com esses depósitos hiperalto. Bom, não sei se ajuda, doutora. É uma mulher de 31 anos, ela já tem essa baixa acuidade visual, segundo relatado, desde a infância, cerca de 5 anos, 6 anos, ela já tinha essa acuidade, mas ela mantém uma acuidade visual de 20/30 em ambos os olhos.
por mais que, enfim, essa baixa visual aparentemente é leve. Não sei se ajuda de alguma forma. Olhando o OCT só, sem esse padrão tão regular bilateral, eu até pensei num BEST, mas a fase vitália disruptiva não costuma ser assim, tão regular, com uma distribuição tão regular, mas cursaria com uma visão boa. Eu penso numa distrofia, eu acho que nesse caminho da distrofia de BEST, ou seja, alguma distrofia que afeta possivelmente a função de bomba do EPR, a bomba dos canais de cálcio do EPR, mas não consigo progredir além disso. Por isso que eu pensei também na distrofia padrão. Não, desculpa, estava no mudo, mas é perfeito, assim, da Cleide. Enfim, olhando para o aspecto da lesão nas fotos coloridas, é uma coisa que chama atenção, por exemplo, essas alterações pigmentares bilaterais. Então, degeneração macular relacionada à idade seria uma possibilidade, inclusive com descolamento neurosensorial, se tiver alguma alteração de EPR suficiente ou uma membrana começando a ser ativada. Enfim, DMRI seria uma possibilidade, mas obviamente com 31 anos não entraria. Central serosa atípica com fibrina também seria talvez uma possibilidade, mas o quadro, em especial a angiofluorescinografia, o fato dela ser mulher, 31 anos também, e a baixa acuidade visual desde a infância também não dá suporte a essa possibilidade. As que, no fundo, são mais sugestivas são doenças distróficas, pelo queixa desde a infância, pela bilateralidade ser bastante simétrico, então as distrofias. Uma possibilidade também, toxicidade por drogas, seria uma possibilidade, mas acho que podia, então, progredir, então, Bernardo, para o diagnóstico. Só pensando em toxicidade, dificilmente ela teria uma visão tão boa, né? E não teria essa queixa desde a infância. Daí acho que fica para o quadro. Uma distrofia que acho, não é bem assim, mas acho que precisaria comentar, é a Stargardt, porque é muito heterogêneo e dá essas alterações hiperfluorescentes na autofluorescência, simétrico, macular, enfim. Não tem o descolamento neurosensorial em geral, mas Stargardt seria uma possibilidade, BEST, como a Cleide lembrou, também seria uma possibilidade, mas assim, não muito típico. Mas acho que são coisas que a gente pensaria vendo um quadro assim. Então, Bernardo? Então, seguindo aqui para o diagnóstico, o diagnóstico dessa paciente é um fungos pulverulentos. Como eu vou mostrar mais para frente, é um espectro do que a gente chama de distrofia padrão hoje em dia. Então, acho que a Foi doutora a Cleide primeira acertou aqui. hipótese da Cleide, parabéns. Tinha que ter um prêmio, esse merecia um panetone, sei lá, tinha que ter algo a ser encaminhado por iFood direto, panetone sabe? amanhã. Acertou, leva hoje à noite a sobremesa, vai por conta do Seminário J. Brito. Vamos atrás desse patrocínio aí, professor. E aí eu peguei essas imagens, são de um relato de caso, na verdade eles falam de photo essay, né, que é um conjunto de imagens publicadas no Retina em 2018, e eu fazer uma breve revisão sobre distrofia padrão inicialmente, e bem rapidamente sobre o fungos pulverulentos, que é uma condição bem rara dentro desse espectro. Então, falando de distrofia padrão, como a doutora Cleide comentou, a gente considera a distrofia padrão, na verdade, não como uma distrofia única, pelo que o nome sugere, mas sim como um grupo de algumas alterações que, pela manifestação fenotípica, são bastante heterogêneas de forma fundoscópica, mas elas são agrupadas no mesmo espectro pela fisiopatologia e pelo quadro clínico de sintomatologia, vamos dizer assim. Então, seria um grupo de alterações com uma herança basicamente autossômica dominante, apesar de que alguns tipos ainda não são 100% entendidos, a herança, alguns espectros. E, apesar de serem doenças inicialmente consideradas raras, a gente vai de uma epidemiologia descrita nos artigos entre 1 para cada 3 mil nascidos vivos para 1 a cada 30 mil, dependendo.
elas também são muito subdiagnosticadas, e aí isso vem com o fato de serem doenças que não cursam com uma acuidade visual tão baixa, e muitas vezes são feitos esses diagnósticos apenas num rastreio de outras doenças ou mesmo de consultas de rotina que é evidenciada essas alterações. Então, como eu comentei, a maioria desses pacientes cursa com uma boa acuidade visual, apesar de algumas alterações fundoscópicas serem bastante agressivas, vamos dizer assim. Elas cursam geralmente com uma acuidade visual que se mantém ali ao redor de 20/30 e 20/50, como é o caso da nossa paciente. E essa é uma condição que normalmente ela tem um quadro bem estável, ou que evolui de forma bem lenta, assim, por mais que os pacientes fiquem assustados com um diagnóstico de distrofia, muitas vezes é necessário falar para eles que essa distrofia especificamente ela não progride de forma tão assustadora do ponto de vista de baixo visual. Então, falando um pouco de fisiopatologia, a doutora Cleide comentou e a gente conseguiu ver um pouco nas imagens do início do quadro que essa distrofia padrão ela ocorre principalmente por uma alteração ao nível do epitélio pigmentado da retina, e aí não é tão claro como isso é feito em todo o espectro, mas essa alteração do EPR leva a um acúmulo de lipofluxina, e a gente consegue ver isso principalmente no exame de autofluorescência. Aqui eu trouxe imagem de uma fisiopatologia de um artigo, não é para assustar, é só para a gente entender que esse é um gene periferina, que eles chamam, que ele fica na região do epitélio pigmentado da retina, e os espectros da distrofia padrão, que já foram estudados melhor e são mais comuns, eles foram identificados alterações nesse gene, mas hoje em dia, como a gente consegue ver em várias doenças, não só na distrofia padrão, mas em outras doenças genéticas, a gente percebe que uma alteração em um gene pode gerar uma manifestação fenotípica e até de doenças, como a gente chama, bastante diferentes. Então, esse próprio gene ele já foi tanto identificado alterações sugestivas de distrofia padrão, como esse artigo mostra também outras distrofias maculares, distrofia de Cone de Blastonete, o que a gente chama de retinose pigmentar. Então, muitas vezes o diagnóstico genético não é compatível com apenas um diagnóstico clínico ou fundoscópico. Então, a distrofia padrão em si, ela foi classificada por Guess em 5 subgrupos principais, que eu vou mostrar rapidamente nesses próximos slides. Então, a primeira delas é a apresentação da forma adulta da distrofia viteliforme do adulto. A segunda é a distrofia reticular, que foi o que a doutora Cleide, inclusive, comentou. A terceira seria talvez a mais comum, a distrofia em formato de borboleta. A outra seria a distrofia em padrão multifocal, que lembra um pouco o Stargardt, que o professor comentou. E, no nosso caso, que é o fundos pulverulentos, que eu vou mostrar rapidamente mais à frente. E uma coisa interessante em relação a esses espectros é que, como eu comentei anteriormente, que o mesmo gene pode causar diferentes espectros, são descritos, inclusive, espectros diferentes de distrofia padrão em mesmo paciente entre os dois olhos. Então, a gente, às vezes, tem, de um lado, uma distrofia em formato de borboleta e no outro uma distrofia reticular, ou uma distrofia viteliforme em um olho e uma distrofia butterfly no outro. Então, esses espectros não só variam entre os pacientes, mas muitas vezes entre os olhos do mesmo paciente. Então, só para mostrar aqui exemplos de cada uma desses fenótipos dessa distrofia padrão, a distrofia viteliforme no adulto, ela é bem similar a uma distrofia de Best, com esse aspecto foveal em gema de ovo, mais amarelado, que pode evoluir para formas atróficas ao longo do tempo, mas diferente do quadro do Best, esse quadro aparece de forma, como o nome propriamente diz, em pacientes mais idosos ou adultos, e eles possuem eletrooculograma normal, diferente do Best. Então, o próximo espectro é a distrofia padrão de borboleta, que é bem clássico, a gente vê descritos na autofluorescência, que forma esse desenho aqui, que para alguns lembra uma borboleta, mas formam essas linhas de alteração de autofluorescência, e essa talvez seja uma dos espectros da distrofia padrão mais comuns que a gente vê, ou que sejam mais semelhantes em pacientes que a gente acha. A distrofia reticular é um fenótipo que inicialmente a gente, no fundo de olho, acha
bastante grave, com essas linhas hiperpigmentadas, quase formando um desenho, principalmente na região do polo posterior, macular, peripapilar, mas que, novamente, não é bem clássico assim o fundo de olho, mas que não causa uma sintomatologia tão agressiva quanto aparenta no quadro fundoscópico. O padrão multifocal da distrofia seria um espectro muito similar à doença de Stargardt ou até mesmo a DMRI, que formam esses aspectos como se fossem drusas no polo posterior ou flex numa doença de Stargardt. Então, esses pacientes podem ser confundidos com Stargardt, mas eles apresentam uma boa acuidade visual e um exame essencial nessa diferenciação entre essa distrofia e a distrofia de Stargardt é a angiofluorescenografia, já que é clássico que no Stargardt tem o silêncio coroideu na angio, e nessa alteração não tem o silêncio coroideu tão evidente. E, por último, o nosso caso trata-se dessa alteração pigmentar no polo posterior, essas manchas pigmentares bem arredondadas, que podem passar até despercebidas inicialmente, e muitas vezes os pacientes são confundidos com uma DMRI, por essas alterações pigmentares. Então, se você, às vezes, pega um paciente de 50, 45 anos, a gente vai achar que é uma DMRI precoce, quando, na verdade, ele já tem essas alterações desde a infância. Então, falando um pouco especificamente dos fundos pulverulentos, ele foi descrito inicialmente em 1969 por esses dois colegas da Universidade de Viena. Aqui a gente consegue perceber que é uma foto bem antiga, uma definição bem básica, mas a gente consegue entender um pouco essas manchas hiperpigmentadas no fundo de olho. Então, em relação a esse espectro propriamente dito da distrofia padrão, aqui novamente a foto que eu mostrei anteriormente e outras fotos, a gente consegue perceber como é às vezes sutil nessas alterações pigmentares e muitas vezes podem passar despercebidas ou podem não ter feito o diagnóstico, e por isso essa alteração é descrita como o espectro mais raro da distrofia padrão, mas muitas vezes pode ser apenas subdiagnosticado por essa aparência menos evidente quanto os outros espectros. Então, vou falar duas coisas bem importantes em relação a fundos pulverulentos, que diferenciam em relação às outras distrofias. Então, esse espectro ele tem uma associação bem importante com o pseudoxantoma elástico, apesar de que todas as distrofias padrões podem ter essa associação. Os fundos pulverulentos eles têm uma associação ainda mais forte com o pseudoxantoma. E, como eu já falei algumas vezes, é muito frequente o diagnóstico diferencial e até o paciente já vir com um diagnóstico de DMRI, principalmente quando a gente encontra pacientes mais velhos com essas alterações. Então, trago novamente aqui as imagens do caso para a gente ver que são essas, bem como eu mostrei anteriormente, essas manchas hiperpigmentadas, que seriam um quadro de uma disfunção do EPR, e no nosso caso, essa disfunção de EPR se manifesta inclusive com o líquido subretiniano por alguma disfunção de bomba, como a doutora Cleide comentou anteriormente. Então, passando rapidamente pelos diagnósticos diferenciais nesse quadro, eu comentei um pouco, acho que o Dr. Mauro e a doutora Cleide comentaram no início da apresentação, um diagnóstico bem importante, como eu comentei no slide anterior, é o diagnóstico de DMRI, principalmente em pacientes mais velhos, como não é o caso da nossa paciente. Outra alteração que pode ser considerada é uma coreoretinopatia serosa central ou central serosa, e aí vai variar da apresentação, uma forma mais aguda ou mais crônica, mas o nosso paciente não tinha uma placa coroide evidente, então falaria mais contra esse diagnóstico, mas poderia ser enquadrado. Algumas distrofias maculares, principalmente Stargardt e Best, que simulam, inclusive, bastante alguns espectros da distrofia padrão, e alguns tipos de uveites, principalmente sífilis sarcoidose, ou até mesmo tumores, principalmente quando é um acometimento mais unilateral do quadro, também podem ser enquadrados. Em relação ao tratamento, não tem nenhum tratamento descrito para essas alterações, seja para prevenção ou seja para tratamento específico. Então, o que a gente tem que fazer é um aconselhamento genético da paciente ou do paciente. Como eu disse, não tem nenhum tratamento específico, apenas tratamento de complicações. Não são tão comuns, mas tem essa descrição aqui desse
caso de neovascularização de coroide em um paciente com fundos pulverulentos. É uma publicação antiga de 2002. A gente tem, na publicação tem apenas a anjo, a gente consegue perceber essa membrana ali temporal inferior à fóvea. Na época, acho que era mais difícil acessar anti-VEGF, então foi tratado com laser nessa região e o paciente evoluiu, inclusive, com piora visual, como a gente consegue perceber à direita. Era isso. Então, fazer uma breve revisão de distrofia padrão. Obrigado a todos. Parabéns, Bernardo, excelente revisão. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, ter algum comentário? Senão eu queria chamar o Gustavo Ruth, R1, para apresentar o artigo da semana. Queria fazer uma introdução, porque da escolha desse artigo. Há 2 semanas atrás teve um simpósio de genética aqui em São Paulo, e um colega inglês apresentou um estudo que ele estava começando, que era para avaliar a eficácia de metformina no tratamento de Stargardt, na intenção de diminuir a progressão da atrofia da distrofia. E ele mostrou alguns artigos do porquê isso talvez funcionasse e tal, e depois da apresentação fui perguntar para ele se tinha alguma evidência de que isso poderia funcionar não só para Stargardt, mas para DMRI, porque a base da eficácia, enfim, do mecanismo de ação não era uma coisa específica para Stargardt, era uma proteção genérica contra lesão do epitélio pigmentar dos fotoreceptores. E ele falou que tinha também uma linha de pesquisa de metformina para DMRI, mas que não era a área dele, era genética, para ele era Stargardt. Eu dei uma olhada e realmente existem vários artigos sugerindo uma possível efeito protetor de metformina contra degeneração macular relacionada à idade. Eu acho bastante interessante essa situação onde se procura reposicionar uma medicação que já existe, é conhecida, tem um perfil de segurança ótimo, enfim, poderia simplesmente ser incluída uma nova indicação com um bom resultado. Não que imaginasse que a metformina talvez, inibisse a formação de atrofia geográfica, mas poderia ser algo que ajudasse a ter uma progressão menor e seria interessante. E, enfim, dando uma olhada, acabou encontrando esse artigo que, por uma coincidência, ele acho, super bem desenhado, acabou aproveitando um estudo de diabetes bastante interessante. Então, Gustavo? Muito boa noite a todos, eu sou o Gustavo, residente do 1º ano de oftalmologia do Hospital das Clínicas e vou apresentar o artigo da semana de hoje. Em primeiro lugar, deixar meus agradecimentos ao Dr. Mauro pela seleção do artigo e o auxílio na confecção dos slides e ao Dr. Luiz pelo auxílio no acesso ao artigo. Certo. Bom, o nome do artigo em inglês é Association of Metformin with the Development of Age-Related Macular Degeneration, ou, em tradução livre, Associação da Metformina com o Desenvolvimento da Degeneração Macular Relacionada à Idade. Daqui a citação do artigo. Enfim, o artigo ele começa introduzindo a importância, o contexto dele, falando sobre a prevalência da DMRI, que ela é, nos Estados Unidos, que é a epidemiologia deles, uma das principais causas e patologias relacionadas à idade que causam deficiência visual e a principal causa de cegueira. E ele comenta também a pobreza, a escassez de terapêuticos disponíveis para essa condição, que a gente conta nas fases menos avançadas só com a suplementação do ARES, para evitar a progressão das drusas grandes para atrofia geográfica e a forma neovascular, e o anti-VEGF na forma neovascular. Ele comenta também que os estudos prévios que avaliaram essa associação da metformina com a DMRI, eles eram todos retrospectivos e baseados ou em dados de prontuários eletrônicos de oftalmologistas ou em bases de dados de seguradoras, que acabam não tendo, enfim, todo um panorama dos pacientes e acabam sendo baseados mais em CIDs, em códigos, do que uma obtenção mais fidedigna dos dados. O objetivo do artigo claramente era investigar a associação entre o uso de metformina e o desenvolvimento da degeneração macular relacionada à idade, e o desfecho primário dele era a prevalência da doença nos diferentes grupos de intervenção.
Como o professor comentou, ele tem um desenho um pouco diferente, porque ele aproveitou dados de estudos prévios. O estudo que iniciou todo ele foi o Diabetes Prevention Program, o Programa de Prevenção do Diabetes, que foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico que foi realizado entre 1996 e 2001. Ele foi planejado para ser mais longo, mas foi interrompido precocemente em 2001 porque eles atingiram já o desfecho de, enfim, comprovar a associação da mudança intensiva do estilo de vida e do uso de metformina na prevenção do desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 em adultos de alto risco. Ele contou com 3.234 pacientes que foram divididos entre esses 3 braços já mencionados. Desse artigo surgiu o Diabetes Prevention Program Outcomes Study, abreviado como DPPOS, que iniciou em 2002, no ano após o término do primeiro, e englobou 2.776 dos pacientes do estudo prévio. Nessa transição entre os estudos, os grupos foram revelados, enfim, não teve mais grupo placebo também, todos os pacientes foram oferecidos as mudanças de estilo de vida, oferecidas sessões para auxílio nessas mudanças. E no 16º ano de follow-up, esse estudo aqui ele já englobava a aquisição de retinografia colorida estereoscópica de 7 campos e um OCT Spectral Domain de todos os pacientes, baseado em volume, com ou o cirrus das Zeiss ou o Spectralis da Heidelberg. Com essas imagens, foi feita a classificação dos estágios do diagnóstico da DMRI pelo sistema AREDS. Além disso, foram usadas as imagens do OCT para uma avaliação multiparamétrica. E vale ressaltar que a análise dos dados ela foi transversal, ou seja, como só foi obtido em um ponto as imagens, só no 16º ano de follow-up não tínhamos as imagens basais, nem durante o acompanhamento dos pacientes, toda essa análise ocorreu em só um momento no tempo. Então, as variáveis de associação que nós temos são prevalência e razão de prevalência, né? O odds ratio. A gente não pode falar em termos de risco relativo. Todas essas imagens elas foram avaliadas em centros de leitura mascarados para evitar qualquer viés. A análise dos dados começou primariamente avaliando a associação entre os braços de tratamento no estudo inicial da metformina, estudo de estilo de vida ou placebo com a prevalência do DMRI, e eles fizeram para isso um modelo de regressão logística que foi ajustado tanto para idade quanto sexo, etnia referida e dividido entre os grupos de tratamento. Eles aproveitaram também os dados para avaliar outros fatores de risco conhecidos e sugeridos para a DMRI, índice de educação, índice de massa corpórea, glicose de jejum em 2 horas, hemoglobina glicada e todos esses outros mencionados aqui. E até outras drogas antidiabéticas e medicamentos em geral utilizados nesses anos cumulativos até o ano 16. Os resultados que eles obtiveram. Aqui eu fiz uma seleçãozinha só para exemplificar os pacientes, que de todos aqueles lá, os que chegaram ao ano 16 de follow-up foram 2.015 pacientes, com essa divisão dos braços iniciais, e desses 1.592 só conseguiram fazer as imagens de retina e o OCT. Eles comentam que os limitadores foram principalmente a disponibilidade de técnicos e aparelhos, e, enfim, desses teve essa nova divisão entre os mesmos grupos, que demonstrou essa prevalência do diagnóstico de DMRI, entre eles que ficou bem semelhante. Aqui eles mostraram um gráficozinho que demonstra a distribuição populacional aqui entre DMRI ausente, estágios iniciais, intermediários e estágios avançados. Visualmente parece que no grupo de intervenção de hábitos de vida tivemos mais estágios iniciais do que os outros, mas esse dado não atingiu significância estatística. Aqui eles fizeram um forest plot em que eles demonstraram todas as variáveis que eles analisaram e mostrando aqui o desfecho principal do estudo, que eles dividiram tanto em qualquer tipo de uso de metformina, quanto a duração desse uso da metformina, a duração do estudo da metformina no próprio estudo, na parte, enfim, dentro do estudo, como é que ela foi usada, e fora do estudo, porque no momento que os grupos foram desmascarados, o grupo placebo foi interrompido, alguns pacientes que acabaram desenvolvendo diabetes acabaram utilizando a metformina também por prescrição de médicos externos, fora do contexto do estudo.
E o único fator que eles avaliaram que conseguiu significância estatística foi o tabagismo, a história de tabagismo, que, na verdade, acabou tendo uma associação complexa, não foi tão simples assim. O que eles encontraram? Os pacientes que fumaram em algum momento da vida tiveram esse aumento de, enfim, aumento de chance de desenvolverem a DMRI, que ficou num valor de 1,3 com esse intervalo de confiança. Já os tabagistas atuais, ele não se teve esse mesmo resultado. E aqui só reforçando a questão dos resultados, que não houve diferença estatisticamente significativa nem na prevalência, nem no estágio da DMRI entre os grupos de tratamento do estudo. E eles também avaliaram se podia haver alguma associação com o diagnóstico, os pacientes com diabetes mellitus ou retinopatia diabética teriam mais risco de desenvolver a degeneração macular relacionada à idade, mas também não encontraram associação. E o tabagismo, que foi o único significativo, mas teve aquela associação mais complexa que eu mencionei. Na discussão, eles trazem alguns dos estudos prévios que já tinham avaliado essa associação. Primeiramente, o IBM Market Scan Database, que era baseado em bancos de dados de seguradoras. Por isso, ele tem esse número imenso de pacientes, de 624.870. Só que dele tem aquelas limitações que eu comentei. Ele usa mais os códigos, os sistemas de cobrança de seguradora em relação aos diagnósticos, do que um acompanhamento de verdade desses pacientes. E ele encontrou esse odds ratio muito próximo de 1, mas como ele tinha um N muito grande, ele acabou atingindo significância estatística. E o estudo Rotterdam, ele foi uma coorte grande, mas que como limitação teve poucos pacientes que tiveram a DMRI diagnosticada, e com intervalo de confiança chegando muito próximo de 1 também. Além disso, já existia uma meta-análise de 5 estudos retrospectivos que encontrou com um odds ratio, enfim, agrupado de todos os estudos, um odds ratio agrupado que atravessa o 1, então também não teve significância estatística, infelizmente. Em andamento, existe um ensaio clínico randomizado, mas que ele vai avaliar a associação entre a metformina e a atrofia geográfica. E ainda não temos desfecho, esse daqui é o código do estudo, se alguém tiver interesse em acompanhar. Ele também traz alguns limitadores, algumas dificuldades de avaliar essa associação, é o fato de que nas fases mais iniciais da DMRI, as fases não avançadas, os pacientes podem não perceber a baixa de visão. Então, os pacientes que vão procurar o oftalmologista, vão ter a sua degeneração macular diagnosticada, são aqueles que estão nas fases mais avançadas, isso pode gerar um certo viés. A prevalência da DMRI no estudo em questão foi encontrada como de 28,2%, isso considerando a faixa etária média dos pacientes ali no ano 16 de follow-up de 60 a 80 anos, foi próxima da base populacional esperada, que eles pegaram de um estudo que foi uma meta-análise populacional, que usou centros de leitura mascarados também para avaliar essa prevalência. Foi um pouquinho mais alto, comparando aqui com os 17%, 25% dessas faixas etárias. Eles justificam essa diferença de prevalência pelo uso da análise multiparamétrica, com o OCT também, multimodal, perdão. E os pacientes do estudo em questão, eles eram todos adultos com alto risco para o desenvolvimento de diabetes, que acabavam tendo fatores de risco coincidentes com os fatores de risco para a DMRI, o que pode ter elevado essa prevalência. E eles discutem também que eles não, apesar de na literatura existirem vários artigos que falam a favor da associação da mudança de estilo de vida com a prevenção do desenvolvimento do DMRI, esses estudos eles são heterogêneos em relação a, enfim, gênero, qual tipo de atividade, qual duração de atividade, quais formas da DMRI que são prevenidas ou reduzidas pelas mudanças de estilo de vida. Comentando as forças, os pontos fortes e as limitações do estudo, ele foi baseado em um estudo longitudinal grande, longo, e que foi comentado com um acompanhamento bastante rigoroso dos pacientes, uma análise bem rigorosa dos dados, mas como limitações. Como eu mencionei, a análise dos dados foi transversal, nós não tínhamos uma retinografia basal dos pacientes, o que limita um pouquinho avaliar se os pacientes já tinham ou não a degeneração macular antes, e qual que foi
como é que aconteceu esse desenvolvimento? A gente só tem essa análise em um momento no tempo. E como os grupos foram desmascarados e o placebo foi descontinuado, vários pacientes acabaram tendo meio que um crossover entre os grupos, que acaba dificultando um pouco a avaliação do real efeito da metformina na degeneração macular. E também aquela questão de que todos os pacientes do estudo eram pacientes com alto risco para desenvolvimento de diabetes mellitus, o que acaba dificultando a generalização dos dados para uma população em geral que não tem esses mesmos fatores de risco. Ele conclui dizendo que, até o momento, até que existam dados de ensaios clínicos randomizados, o DPP-OS fornece uma evidência forte contra o uso da metformina exclusivamente no tratamento e na prevenção do desenvolvimento da DMRI. E, por enquanto, era isso. Agradeço muito pela atenção de todos e fico aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer discussão que apareça. Obrigado. Então, parabéns, Gustavo, pela apresentação do paper, super bem esquematizada, elaborada e construída. De novo, eu acho interessante, muito interessante, essa questão de reposicionamento de medicações para novas indicações. E olhando o paper, apesar dele ser muito bem desenhado, até porque vem ele é secundário a um outro trabalho perfeito para avaliar possibilidades de se prevenir o desenvolvimento de diabetes em pacientes com alto risco para ter diabetes, com alteração de estilo de vida, com mais exercício, metformina ou placebo. No final das contas, avaliando com cuidado esse estudo, eu acho que ele exemplifica bem a dificuldade de se fazer esses estudos populacionais. Então, quando esses estudos têm estudos maiores, tal, você começa a encontrar, por exemplo, esses achados que nem sempre fazem sentido. Um exemplo, o Gustavo mostrou, como o tabagismo teve essa associação complexa, onde você ser fumante prévio era um fator de risco, mas você ser fumante atualmente não era um fator de risco relevante. Enfim, não são estudos, não são resultados que são de fácil avaliação, mas eu acho que, vendo a robustez do desenho do estudo e os resultados, não dá para negar que a impressão que fica é que utilizar metformina para prevenção de DMRI não é suportado, esse estudo não traz evidência que traga suporte a esse uso. Se você puder voltar no slide 10, a única coisa que eu discordo, ou seja, uma coisa que eu discordo do trabalho é isso. A conclusão, eles falam exatamente, literalmente, o que o Gustavo falou, que, baseado nesse estudo, não existe evidência suficiente para justificar o tratamento da DMRI. E aqui, no fundo, não era o intuito, né? Então, o que eles estavam tentando fazer é usar a metformina para, na verdade, prevenir o desenvolvimento de DMRI. Então, eu acho que a conclusão do artigo é que não há evidência suficiente baseada nesse estudo para você utilizar a metformina para prevenir o desenvolvimento. A gente vê aqui que o desenvolvimento de DMRI em qualquer estágio foi de 30% em todos os 3 grupos. Assim, é muito homogêneo, assim, muito sugestivo de que a metformina não está evitando a formação de DMRI. Salta aos olhos, porque a gente sabe que, teoricamente, você ter uma atividade física saudável, teoricamente, diminuiria o risco, mas, enfim, aqui não apareceu. Mas, visualmente, como o Gustavo falou, aparentemente existe, talvez, uma certa ação, em especial no grupo que fez exercício físico, quanto ao desenvolvimento de formas mais avançadas de DMRI. Então, eu acho que, no fundo, o que esse estudo fala, então, é que, para prevenção, não parece ter evidência suficiente, mas ele não toca na possibilidade de se utilizar a metformina em pacientes que já têm DMRI e evitar que eles progridam, assim como é o AREDS. Se a gente lembrar o AREDS 1, o AREDS 2, eles não têm ação sobre os pacientes que não têm ou quase não têm DMRI, né? A gente só tem indicação de usar o AREDS nos pacientes já no grupos 3 e 4. E a gente não tem como, acho que não tem como descartar nesse estudo a utilização de metformina numa situação parecida, onde a gente utilizaria só para os pacientes que já têm um grau um pouco mais avançado, se é que teria alguma eficácia, mas isso cabe, então, a outro estudo, que sabe esse estudo que foi mencionado
sendo realizado atualmente para evitar a evolução de atrofia geográfica, e aí, no fundo, seja para DMRI ou para Stargardt. Então, parabéns, Gustavo, super bem apresentado. Alguém tem algum comentário ou a gente pode passar para a discussão do caso cirúrgico? Queria chamar, então, o João Bertocco para apresentar o caso cirúrgico. Já está aparecendo direitinho a tela? Já, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, professor, então, pelo convite. Também gostaria de agradecer ao Dr. André Creus pela ajuda na discussão do caso, né? O Dr. Fábio Marinho, o Bernardo, o Thiago. E o meu nome é João, eu vou apresentar o caso cirúrgico de hoje. Então, começando com o caso, né, de um paciente do sexo masculino, de 69 anos, com uma queixa de baixa de acuidade visual, já tinha cerca de 6 meses. Conhecendo um pouco mais o paciente, né, ele tinha uma história de hiperplasia prostática benigna, tinha feito uma cirurgia de catarata desse olho em março de 2022 e do outro olho em abril de 2022, ambas em serviço externo. Então, essa cirurgia foi realizada no serviço externo, no pós-operatório foi identificada uma ruptura temporal superior, essa ruptura foi bloqueada e ao longo do pós-operatório, ali a longo prazo, o paciente foi evoluindo com uma baixa de acuidade visual progressiva, pelo que ele conta. A acuidade visual, então, do olho direito era de 20/20 quando chegou para a gente, né? Movimento de mãos do olho direito. Na biomicroscopia, o que se observava, ele era pseudofásico dos dois olhos e ali o do olho esquerdo tinha essa descentração nasal inferior. Pressão de 11, 16. E o fundo de olho, então, que a gente tem aqui no olho direito. Aqui a imagem está pequena, um pouquinho mais difícil de observar, mas ele tem algumas drusas, né, no polo posterior. E no olho esquerdo, a gente tem esse achado, né? O paciente, então, tem essa membrana, essa alteração aqui, que segue a arcada temporal inferior e se estende até a periferia da retina. Aqui, na imagem do Daytona, a gente não consegue ver, mas bem na periferia temporal superior, o paciente tinha uma ferradura que ela estava bloqueada por laser, tinha marcas de laser bloqueando a rotura, né? Nessa região não se encontrava nenhuma outra rotura. Aqui, numa visão mais inferior, né, a gente vê que essa membrana, esse PVR que se formou aqui, ele se estende tangencialmente aqui para a região mais nasal. Também tem uma parte que se estende aqui mais para a temporal. E aqui é um ACT de mácula, a mácula já estava acometida. Então, diante desse caso, eu gostaria de abrir para discussão, né? Só sintetizando, o paciente do sexo masculino, de 69 anos, com uma história de FACO do olho esquerdo, né? Já tinha algum tempo, quando chegou para a gente. Ele tinha essa história de uma ruptura temporal superior única, identificada e bloqueada ao longo do pós-operatório, e uma baixa de acuidade visual progressiva. Então, gostaria de abrir para discussão de como conduzir o caso, qual seria a melhor indicação para esse caso. Alguém teria algum comentário, sugestão? Como abordar inicialmente, cirurgicamente, não cirurgicamente? Enfim, obviamente, o paciente que tem uma ruptura superior pequena, a priori, não fosse alteração inferior, poderia fazer só uma retinopexia pneumática, apesar que pacientes com pseudofacia não são os melhores candidatos, a gente não gosta tanto de fazer. Poderia fazer uma introflexão, mas, no fundo, essa organização inferior a gente não conseguiria resolver. Sendo bem criativo, antigamente a gente era mais criativo, no fundo o que a gente quer é colar a retina. Se a gente conseguisse colar a retina a despeito de resolver ou não essa organização inferior, talvez a introflexão seria uma possibilidade. Mas acho que a maioria tenderia a fazer uma vitrectomia para tratar a rotura e tratar essa organização. Pela foto é difícil de descrever, mas dá a impressão de talvez ter dizer, obviamente tem PVR, mas é difícil dizer se não tem PVR subretiniano também,
Enfim, minha primeira escolha seria fazer uma vitrectomia com uma faixa 360. No fundo, a faixa seria opcional. Assim, faria uma vitrectomia. Dependendo de como tiver o quadro, talvez eu colocasse a faixa ou não. Enfim, depende de como essa organização, como conseguirmos resolver essa organização e entre colocar óleo ou gás, se não tiver nenhuma rotura iatrogênica, não tiver nada, acho que colocaria gás, mas qualquer coisa, acho que vai ser bem difícil secar essa organização, talvez colocasse óleo. Joia. Professor, quando o senhor costuma associar o buckle no caso de uma faixa vitrectomia? Esse caso seria um candidato, assim, para o buckle vitrectomia? É que eu acho... Assim, eu coloco o buckle quando tem rotura que eu queira realmente bloquear, né? E que eu acho que a faixa não vai bloquear. Então, roturas um pouco mais posteriores, roturas maiores. Mas, nesse caso, como a rotura é superior, com o gás, ela vai ficar, o óleo vai ficar super bem bloqueado. No fundo, a gente quer colocar um elemento 360 graus só para diminuir um pouco a tração vítrea periférica. Então, acho que a faixa ficaria bem, não teria necessidade de colocar um buckle inferior aí. Superior também não. Joia. Uma outra dúvida que eu gostaria de trazer para a discussão também é associar o peeling da limitante interna nesse primeiro momento, seria viável, algo que não caberia nessa abordagem? A priori não teria indicação. Não é o que a gente faria pelo quadro. Só vai tratar o descolamento de retina, fazer o peeling de limitante interna, não vai trazer, teoricamente, nenhum benefício aparente. Joia. Muito obrigado, professor. Imagina. Vou prosseguir, então, com o caso. A indicação foi mesmo de uma faixa vitrectomia, né? E no intraoperatório, infelizmente, eu não consegui gravar toda a cirurgia, estava com um problema no gravador. Eu comecei a dissecção pelo polo posterior, né, mais próximo ali da região macular, próximo da arcada temporal inferior, mas à medida que eu fui progredindo, acabou realmente abrindo essa rotura iatrogênica durante a parte mais periférica da dissecção, né? O que aconteceu foi que ali, depois, adjacente também, mais periférico, acabou abrindo outra rotura, já onde eu já tinha avançado a tração naquela região em que ela progredia tangencialmente. Aí o que eu fiz foi tentar segmentar ela e progredir um dos segmentos para nasal, outro segmento ali para temporal. O que aconteceu foi que estava bastante aderido mesmo, não tinha nenhuma área de PVR subretiniano. Tudo que eu encontrei ele era pré-retiniano mesmo, né, e estava bastante aderido à hialoide posterior ali, mais aproximando na base vítrea mesmo, né? E o que aconteceu foi que essas roturas acabaram se estendendo e confluindo. E a minha ideia inicial de deixar o gás também acabei optando pelo óleo de silicone no final. E esse era o aspecto inicial, né? E aqui no primeiro pós-operatório, a corneta que estava ok, já conseguimos tirar uma foto. Aqui, eu acabei reforçando o laser da rotura temporal superior, acabei estendendo um pouco mais o laser, porque a porção anterior, ela não estava muito bem bloqueada, apesar da posterior eu também ter reforçado, parecia mais bem bloqueada, eu acabei complementando bem toda a rotura, né? Realmente não tinha nenhuma rotura inicial ali na região inferior que pudesse ter levado a esse descolamento, essa tração, né? E na terceira semana de pós-operatório, o paciente estava evoluindo bem, as marcas de laser ainda num processo de pigmentação, mas a mácula já estava colada, né? O descolamento ele acabava afetando a região já mais macular, né? E essa área em que foi dissecada a membrana e que acabou fazendo as roturas, ela também estava toda aplicada, né? Acabei passando o ACT em toda a margem da rotura e estava tudo aplicado, ainda com alguns pequenos
uns pequenos acúmulos de líquido subretiniano, né? O que aconteceu foi que próximo do segundo mês de pós-operatório, ele acabou percebendo que a visão ficou um pouco pior, e no OCT a gente identifica esse edema macular aqui, né? E o que eu queria trazer para a discussão é como conduzir esse caso, se num pós-operatório assim tão recente, próximo de 2 meses de pós-operatório, faria algum tipo de abordagem cirúrgica desse caso, ou se o senhor tomaria uma conduta mais clínica a princípio. Então, assim, primeiramente, parabéns pela cirurgia, o resultado super bom ali. Quando a gente começa a ter rasgaduras assim maiores, inferiores, ou essas alterações complexas, às vezes acaba fazendo uma retinotomia, às vezes até prescinde da faixa ou do buccal, porque acaba fazendo uma retinotomia extensa inferior e só o gás ou o óleo acabariam dando a proteção suficiente. Mas acho que foi excelente, um resultado ótimo. O que a gente tem aqui a priori, no fundo, é esse edema cistoide, que a priori seria, perdão, olhando o OCT, mais uma patologia clínica, seria minha hipótese inicial, seja um edema cistoide. Uma coisa a lembrar, ele parece ter um nevus, né, temporal afóvel, poderia ser você pode ter, às vezes, membrana vascular subretiniana, uma malignização, enfim, poderia ser algo secundário a uma alteração do nevus. Enfim, afastando a possibilidade de membrana vascular, eu, teoricamente, trataria como um edema macular cistoide, seja com anti-inflamatórios não hormonais, inibidor de andrase carbônica tópica, corticoides, enfim, mas eu iria por essa linha no momento. Joia. Realmente, o paciente, ele tinha esse névoa de coroide mesmo, né? Mas não foi identificada nenhuma membrana nesse caso. Aí, então, acabamos optando pela introdução de um colírio de cetorolaco. Cerca de 1 mês depois, né, o paciente foi reavaliado e os cistos acabaram piorando, ainda como era meio precoce e o paciente tinha tido um descolamento mais complexo, tinha precisado fazer bastante manipulação, acabei ficando receoso de manipular e intervir de forma mais invasiva ali, e eu acabei fazendo injeção de triancinolona subtenoniana, e também o paciente não teve nenhuma resposta. Eu acabei avaliando ele de novo ali próximo do 4º mês de pós-operatório, e a partir de então, sem resposta, acabamos optando pelo peeling da limitante interna, né, associado já à retirada de óleo de silicone. O paciente ele mantinha a retina aplicada ali próximo do 4º, 5º mês, e fizemos então essa remoção, né, da limitante interna. E eu acabei não deixando nenhum colírio adjuvante nem nada, acabei usando só o corticoide do pós-operatório. E no 1º mês ele já tinha melhorado bem do edema, já não via aqui, ainda com a córnea um pouquinho ruim, né, no 1º mês, mas já dava para ver que já não tinha mais aquele edema. E agora, mais recentemente, no 2º mês, ele mantém a retina continua toda aplicada, mesmo sem o óleo de silicone, né? E o edema não retornou. Agora já está com 2 meses, foi quando acabou retornando, né, depois do primeiro pós-operatório, e acabou ficando com a retina mais estável, sem acabar precisando reintroduzir nenhum tipo de medicação e tudo mais. A margem da rotura inferior, da retinectomia inferior, acabou ficando mais fibrótica, mas ele continua todo aplicado, o ACT na região também tá tudo direitinho. Mas só Então, depois parabéns, assim, a cirurgia é excelente. Eu confesso que eu não gosto, mas já tive essa contrariedade de estar discutindo um caso e o OCT não transmite de forma alguma a sensação de que haja atração, mas acaba se fazendo uma vitrectomia, tira a limitante interna e melhora. Tem um caso que o Arnaldo Bordon mostrou, que era um paciente com retinopatia diabética, um edema intratável. Ele mostrava o OCT e eu falava, olha, não vejo tração, não vejo tração, mas no final das contas ele fez a vitrectomia e teve um resultado parecido com o seu.
sei lá, acho que a gente tem que se render que, às vezes, o ACT não diz tudo mesmo. Super bom, parabéns, enfim, conduta excelente. Para ser chato, no fundo, certeza que era atração, a gente não tem, né? Podia ser que melhorasse por algum outro motivo, mas acho que tudo leva a crer que é um desses casos que o ACT acaba não mostrando uma atração que havia. Então, parabéns. Uma das coisas que eu falaria um pouco diferente é que, honestamente, eu acho que eu faria o óleo de silicone e tiraria a limitante interna por via das dúvidas. Eu não indicaria tirar a limitante interna, porque realmente não tem nenhuma indicação de tração. É meio semântico, mas, sei lá, acabaria insistindo que o ACT realmente parece muito inocente para ter tração. Parabéns, se alguém tiver mais algum comentário. Enfim, muito obrigado, então, a todos que participaram. Boa quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Nos vemos quinta-feira que vem. Tchau, tchau.